Então, quando o pastor Marcelo me fez o convite, eu pensei, mas eu já tinha colocado no meu coração que não ia recusar mais, que o pastor Marcelo já me fez outros convites. E eu não me sentia ali, não à vontade, mas eu creio que é temor e às vezes é um pouco de medo, né? Mas eu coloquei no meu coração que eu não ia rejeitar mais quando eu tivesse a oportunidade de poder estar trazendo a palavra, porque eu vejo que o Senhor quer falar aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Então, eu aceitei e orei ao Senhor, pedi a Deus uma palavra, e o Senhor colocou uma palavra no meu coração, a qual eu sempre pensei um dia, tendo a oportunidade de transmitir ela, né? E essa palavra se encontra lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 8. Lucas 15, 8. E diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou, se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda perdida. Pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Oremos mais uma vez. Deus Santo, maravilhoso, Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos concede, pode estar aqui, Pai, transmitindo a Tua palavra, Deus. E o Senhor sabe, Pai, da minha incapacidade e da minha dependência do Senhor nessa hora, Pai. Por isso eu te peço que Teu Santo Espírito nos conduza, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Antes da gente entrar no texto, eu queria fazer uma pergunta. Você já perdeu alguma coisa de valor? Eu acredito que muitos de nós pode ter perdido algum objeto, né? Eu já perdi dinheiro. Tem pessoas que já perderam outros objetos, pessoas que já perderam o celular. Ainda mais quando tem arquivo no celular, é algo muito precioso para essa pessoa. E o sentimento que a gente tem quando a gente perde alguma coisa é um sentimento de angústia, de tristeza, de impotência, porque a gente perdeu algo que para a gente é precioso. E é o que a gente vai meditar um pouco nessa noite, sobre uma parábola de Jesus, né? Sobre a dracma perdida ou a moeda perdida. E para a gente entender um pouco melhor sobre essa parábola, a gente volta ali no contexto, porque Jesus falou essa parábola. E no contexto vai falar que, numa ocasião, vieram a Jesus alguns publicanos, né, ou cobradores de impostos e pecadores, pessoas de má fama, vieram para ouvir Jesus, né, chegaram ali para ouvir o que Jesus tinha para dizer. E era normal, no ministério de Jesus, a gente lendo o Evangelho, os Evangelhos, a gente vê ali Jesus rodeado, né, por publicanos, pecadores, né, prostitutas, porque eles reconheciam, de alguma forma, em seus corações, que precisava de Jesus, precisava ouvir uma palavra, precisava ouvir algo da parte de Jesus que traria aos seus corações algo bom, algo novo. E eles vieram até Jesus para poder ouvir Jesus. E Jesus tinha esse relacionamento com essas pessoas. Lá no Evangelho de Lucas, aqui mesmo no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 29, vai falar um pouco sobre esse relacionamento que Jesus tinha com os pecadores, com os publicanos, com as pessoas de má fama, e o porquê Jesus se relacionava
com eles. Jesus tinha um propósito de se relacionar, de ouvir, né, de falar para esses tipos de pessoas, né? E aqui no Evangelho de Lucas vai falar também sobre isso. No capítulo 5, versículo 20, a partir do versículo 29, diz assim, ó: Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama. Outras pessoas de má fama. Opa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam assentadas com ele. Os fariseus e os mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: Por que vocês comem e bebem com os pecadores, com os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: O que tem saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que eles se arrependam dos seus pecados. Então, aqui a gente consegue entender o porquê Jesus se relacionava com os pecadores, com os publicanos, com as pessoas de má fama, que para o povo ali eram pessoas que não tinha valor nenhum para eles, né? Pelo contrário, os publicanos ali eram odiados pelos judeus, né? Porque eles cobravam impostos do seu povo para Roma. Então, ali eram pessoas que, ao olhar do povo, eram pessoas que eram descartadas, né? Mas Jesus veio para eles. Por que Jesus veio para eles? Porque Jesus, aqui a própria palavra vai falar, que Jesus veio para os pecadores ao arrependimento. Para quê? Para que esses que roubavam não roubem mais, para aqueles que mentiam não mentem mais, aqueles que prostituíam não se prostituem mais. Jesus, ele faz isso na vida dos pecadores. Um dia Jesus fez isso nas nossas vidas, nos chamou, nos alcançou, e a gente, pela misericórdia, estamos buscando a presença de Deus. Então, esse era o questionamento dos fariseus, o porquê Jesus estavam ali comendo com os pecadores, com os publicanos, porque eles se indignavam, não tinha essa compreensão, não tinha um olhar espiritual que Jesus tem. Então, Jesus ali propõe 3 parábolas para esses fariseus, para esses mestres das leis, para eles compreender o porquê ele estava em volta ali desses tipos de pessoa que ao olhar deles não valia nada. E a primeira parábola ali vai falar sobre a ovelha perdida, né? Aqui o texto do capítulo 15 vai narrar que ele viu um homem que tem 100 ovelhas. Se perder uma, ele vai atrás deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma que se perdeu. E quando ele acha essa ovelha, ele coloca ela no ombro, volta para casa e dá uma festa, chama os amigos para comemorar porque achou a ovelha que estava perdida. E a Bíblia fala que há festa nos céus quando isso acontece. A outra parábola vai falar sobre a moeda perdida, a dracma perdida, onde uma mulher, se perder a moeda, ela vai procurar a moeda, ela acende uma lamparina, ela varre a casa, ela procura com cuidado aquela moeda, e quando ela acha, ela fica feliz, fica alegre, dá uma festa, chama os amigos para comemorar, e a Bíblia fala que há festa diante dos anjos de Deus. A outra parábola vai falar sobre o filho pródigo, o pai que tinha 2 filhos, e um filho mais novo decidiu pedir a herança, o seu pai dá a herança ao seu filho, e o seu filho sai, vai para um lugar distante, para outro país, e vive numa vida de pecado, e gasta todo o dinheiro. E quando ele reconhece que ele perdeu tudo, ele volta para a casa do pai, e o pai o recebe de braços abertos. E o filho mais velho ali olha para o pai e fica um pouco indignado, porque ele estando com o pai o tempo todo, ele falou: pai, eu sempre estou com o senhor aqui, o senhor nunca me deu nada, nunca fez festa. E o pai fala com ele que o filho que voltou para casa estava perdido, ele voltou, estava morto e está vivo. Então nós podemos compreender um pouco dessa parábola, o sentido dessas 3 parábolas, o que elas têm em comum. O que elas têm em comum é que ela fala sobre o amor de Deus aos perdidos.
o amor de Deus por aqueles que estão afastados, o amor de Deus por aqueles que se perderam. E uma pergunta que eu faço para os irmãos: você conhece alguém que se perdeu? Você conhece alguém que saiu da casa do Pai? Você conhece alguém que nesse momento, infelizmente, a gente não sabe qual o motivo, se desviou da presença do nosso Deus? E o que o Senhor nos ensina com essas 3 parábolas? A gente deve fazer como aquele pastor ou aquele homem que perdeu uma ovelha, ir atrás dela, clamar ao Senhor pela vida dela, interceder por ela, porque um dia nós éramos assim, um dia nós estávamos perdidos, e eu creio com toda certeza que nós éramos cobertos de orações, nós recebíamos convites para voltar para a casa de Deus, ou aquele que não conhecia a mensagem do Senhor, Deus sempre enviava uma pessoa para poder transmitir as boas novas, o evangelho de salvação, o evangelho de esperança. Então, o propósito dessas 3 parábolas é mostrar que Deus está com os braços abertos para receber todos aqueles que estão afastados e todos aqueles que decidirem voltar para a presença de Deus. A Bíblia fala que Jesus fala, aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus está com os braços abertos para receber todos aqueles, sem acepção de pessoas, que afastaram da presença de Deus. Mas voltando aqui para a parábola das 10 moedas ou das 10 dracmas, essa parábola, ela me chamou muita atenção, porque parece-me que essa parábola fala de coisas pessoais, algo nosso, que se perdeu. A Bíblia vai relatar aqui, a parábola vai relatar que essa mulher, se perder essa moeda, o que ela faz? E, assim, alguns estudiosos, para a gente entender um pouco melhor do valor dessa parábola, alguns estudiosos dizem que aquela moeda que aquela mulher tinha, ela era muito preciosa para ela. Por quê? Porque alguns dizem que aquela moeda fazia parte de um acervo de joias dela, onde ela ali cozia um colar, né? Outros dizem que era a sua economia, outros dizem que era um dote que ela tinha. E ela está falando aqui de algo de muito valor para ela, não só financeiro ou monetário, mas algo, sim, sentimental também na vida dela. E eu meditando um pouco nessa parábola, o Senhor me fez pensar, né, nessa parábola, que essa mulher perdeu essa moeda dentro de casa. Dentro de casa, essa mulher perdeu essa moeda. E o Senhor ministrou meu coração sobre coisas de valor que a gente tem perdido em nossas vidas. O que de valor a gente tem perdido em nossas vidas? E é importante porque quando a gente perde algo de valor em nossas vidas, tem consequências, dependendo do grau do que é. Se for algo financeiro, prejudica a nossa vida financeira. Se for algo familiar, prejudica a nossa estrutura da nossa família. Se for algo espiritual, prejudica a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida espiritual. E a gente também tem exemplos na palavra do Senhor de pessoas que perderam algo que era precioso. Tem um exemplo ali de Esaú, onde a palavra do Senhor vai narrar ali. Esaú, irmão de Jacó, estava no campo, voltou do campo cansado, com fome, e Jacó ali estava cozendo, fazendo um cozido, e ele pediu ao seu irmão que desse um pouco daquele cozido para ele, e ele negociou com o irmão: eu te dou, mas só se você me dá o direito de ser o primogênito da família, o direito da primogenitura. E ali Esaú, sem entender muito bem o que seria esse direito, eu não sei, ele fala: mas para que serve para mim esse direito? Pode ficar. Aí eles juraram ali os dois, e ele perdeu esse direito da primogenitura, sabendo que
era muito importante nessa cultura, né, nessa história, lá atrás, o que era o primogênito. Era importante, porque o primogênito, o primeiro filho, era o herdeiro de tudo que o pai possuía, o herdeiro familiar, o herdeiro de ser o líder da família. E eu creio que ele não tinha essa compreensão. E ele ali negociou com Jacó. E ali a Bíblia fala que há um conflito muito grande entre os dois depois, né? Então, há consequências quando a gente perde algo de valor, quando a gente negocia algo que é precioso. Temos outro exemplo também de Saul, que ali desobedeceu a ordem de Deus através de Samuel e perdeu ali o direito de ser o rei, perdeu o direito ali de ser o rei de Israel, perdeu a presença de Deus na vida dele. Olha só as consequências de negociar, de perder aquilo que é precioso nas nossas vidas. Mas o que fazer quando a gente perde algo precioso? Quando a gente perde algo de valor? E meditando nessa parábola, eu pude perceber ali 3 coisas que essa mulher fez para resgatar aquilo de valioso que ela tinha. A primeira coisa que ela fez foi acender uma lamparina. Ela acendeu uma lamparina, porque provavelmente a casa dela poderia ser escura e ela teve a necessidade de acender a lamparina para poder procurar aquela moeda de tanto valor que ela tinha. E o que a gente pode aprender com isso? Às vezes, a nossa vida, ela está como a casa dessa mulher escura, sem direção, sem ela saber para onde ela ia. E ao acender lamparina, a gente, aplicando na nossa vida, a gente tem que convidar aquele que é a luz. Quem é a luz? Jesus. Jesus é a luz do mundo. Jesus é aquele que vai iluminar as nossas vidas em meio à escuridão. Jesus é aquele que vai vir e trazer clareza para aquilo que há de escuridão em nossas vidas. Jesus é aquele que vai vir para poder clarear aquilo que está desordenado nas nossas vidas. Então, podemos aprender com a atitude dessa mulher, que devemos trazer Jesus para o centro da nossa vida. Quando estamos passando por um momento de dificuldade, a gente fica um pouco sem rumo, a gente fica um pouco sem direção, a gente fica um pouco desorientado, meio aéreo. Eu não sei se com os irmãos é assim, mas acontece comigo. As circunstâncias da vida vêm, e às vezes a gente não está esperando, e a gente ali esquece das promessas que Deus tem na vida da gente, que estaria conosco todos os dias. A gente leu aqui, o pastor Itiel, mais no começo do culto, né, ali falou em Salmos: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A gente esquece muitas das vezes de entregar o nosso caminho ao Senhor, de entregar os nossos corações ao Senhor nos momentos de escuridão da nossa vida. Então, eu creio que a primeira coisa que devemos fazer quando estamos passando por um momento difícil é convidar Jesus para o centro da nossa vida, do nosso coração nos momentos difíceis. A segunda coisa que eu aprendo com essa parábola é que essa mulher, ela varreu a casa dela, porque provavelmente estava um pouco bagunçada, um pouco desarrumada, e ali ela não ia conseguir achar a moeda que ela tanto tinha preço e tanto tinha de valor. O que eu aprendo aqui também com essa atitude é que devemos varrer da nossa vida, dos nossos corações, tudo aquilo que tem impedido da gente gerar fruto na presença de Deus. Esse mundo, ele tem oferecido para a gente tantas coisas, tantas distrações, e algo de muito valor que a gente tem nesse tempo, nesse dia de hoje, que a gente tem perdido e não tem percebido, é o tempo. Quanto tempo a gente tem dedicado ao Senhor com as suas promessas, com as coisas que Ele tem para cada um de nós. Então devemos varrer tudo aquilo que tem impedido da gente avançar
da gente alcançar os propósitos de Deus nas nossas vidas. Eu confesso aos irmãos que, meditando nessa palavra, eu pude perceber que coisas na minha vida que eu estava perdendo. E o Senhor, Ele veio resgatar. Quando o pastor Marcelo me fez o convite para poder pregar, a gente ficou com um pouco de medo. Só que a gente pede a Deus, né? Fala, Senhor, me usa, Deus, me usa, eu quero ser usado pelo Senhor, quero ser usado. Aí quando vem a oportunidade, a gente corre. Não, Deus, Ele quer usar a gente. Deus, Ele quer fazer da gente proclamadores do seu evangelho, das boas novas de salvação, para vidas que precisam dEle. Então, ali eu comecei a meditar numa palavra, e o Senhor começou a ministrar em meu coração algo que eu fazia algum tempo atrás, e a gente acaba deixando de fazer. Isso, coisas que a gente deixa, a gente negocia, por causa de circunstâncias da vida que a gente, às vezes, não sabe administrar. E a gente vê o resultado quando a gente começa a colocar em prática aquelas coisas boas que a gente fazia novamente. A gente começa a ver clareza na palavra de Deus, a gente começa a ouvir a voz de Deus falar aos nossos corações quando a gente decide novamente resgatar aquilo que a gente perdeu. Vou dar um exemplo aos irmãos, aquilo que eu comecei a voltar a praticar, algo que há algum tempo eu não fazia, era jejum. Como que o jejum é importante em nossas vidas, como que a consagração é importante em nossas vidas. E quando a gente começa a praticar essas coisas espirituais, essas coisas que nos aproximam de Deus, a gente vê que a gente está deixando perder algo precioso que faz a gente se aproximar de Deus. Então eu pude ver que isso estava se perdendo em minha vida, e eu comecei a praticar novamente, e a gente vê o resultado. A gente vê as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, a gente vê a direção do Senhor, a gente ouve a voz do Espírito Santo aos nossos corações. Então é bom a gente resgatar aquilo que está perdido, algo precioso. Às vezes a gente deixa de fazer aquilo que é essencial para a nossa vida espiritual, orar, ler a palavra do Senhor, separar um tempo de qualidade com Deus. E quando a gente perde isso, a gente fica desorientado. E o Senhor, nessa noite, está nos dando a oportunidade, falando aos nossos corações para a gente resgatar aquilo que um dia a gente perdeu, para a gente se aproximar dEle. E outra coisa que eu aprendo com essa mulher, é que ela procurou, com cuidado, diligentemente, por aquilo que ela tinha. E eu aprendo aqui que ela, nessa procura dela, ela não desistiu de procurar algo que para ela era precioso, era valioso na vida dela. Eu não sei se você desistiu de alguma coisa, algo que você começou a fazer, mas parou, algo que você almejava lá atrás, que hoje você achou que não dava para você. O diabo, ele traz conceitos de mentira para os nossos corações. Ele faz isso com a gente, que é servo do Senhor. Ele fala que a gente não tem jeito, ele fala que a gente não tem mais oportunidade, ele fala que a gente é fracassado, que a gente não tem capacidade. Eu falo com os irmãos, o diabo, ele tenta jogar essas sementes. Quando o pastor Marcelo me fez o convite, eu pensei, o diabo começou a querer jogar seta, falando que eu não era capaz, falando que eu não tinha capacidade de transmitir a palavra dele. Mas eu não estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui pela graça de Deus, pela misericórdia que Ele me concedeu, porque um dia Ele me resgatou, e eu sinto a necessidade de falar do amor de Deus, porque o que Ele fez na minha vida, o que Ele fez nas nossas vidas, Ele fará também na vida de outras pessoas. É por isso que a gente vem aqui com ousadia, não porque nós merecemos, porque o Espírito Santo nos capacita a falar do que Ele fez pela humanidade. Ele morreu na cruz por amor de cada um de nós, sem acepção de pessoa, independente do que a pessoa fez. Se a pessoa se arrepender de todo o seu coração, ela é salva, lavada pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Então, se você tem algum sonho, se você desistiu de algo,
de algum ministério que Deus te confiou, que Deus colocou na sua vida, não desiste. Não desiste. Se Deus colocou uma pessoa que você vê que Deus está te dando oportunidade de se reconciliar com ela, se reconcilia, busca o Senhor, pede direção a Deus, clama ao Senhor pelo seu relacionamento, clame a Deus, porque Deus é um Deus que restaura, é um Deus que faz nova todas as coisas. Irmãos, um tempo da minha vida, eu estava distante de Deus, muito distante de Deus, e quando o Senhor ministrou meu coração para que eu pudesse convidar Ele, e Ele me aceitar, e eu aceitar Ele no meu coração, Deus sempre coloca pessoas maravilhosas na nossa vida. E eu estava vivendo uma vida acomodada, né? Trabalhava, normal, ia para casa, uma vida acomodada. Só que Deus, Ele tem coisas grandiosas para as nossas vidas. E ali eu trabalhava com a Michele, esposa do Leandro, varão valoroso, meu amigo abençoado. Michele é uma querida amiga também. Deus usou a Michele poderosamente na minha vida para me incentivar. No momento que eu estava, assim, acomodado, parado, paralisado. Era uma conselheira, era uma amiga, é uma amiga até hoje, uma bênção, Michele. E ela me incentivou ali, fala, poxa, Léo, cara, tu está trabalhando aqui, mas, pô, Deus tem algo melhor para você. Deus, Ele quer que você cresça. Pô, cara, volta a estudar, começa a pensar nas coisas. E eu, assim, cara, eu não tinha mentalidade que um dia eu poderia voltar a estudar, que eu estava num mundinho tão fechado. E ela começou a me incentivar, e Deus usou ela poderosamente na minha vida. Eu falei, tá, cara, eu vou voltar a estudar. Aí eu voltei, me inscrevi ali, na época era o Nova EJA, um supletivo, fazia 2 anos presencial. Não me sentia capaz. Eu me sentia o cara mais burro, ser franco com os irmãos. Não me sentia capaz porque eu tinha perdido a noção de muita coisa. Mas aquilo que às vezes a gente acha que perdeu, Deus, Ele renova, Deus, Ele restaura, Deus, Ele faz novas coisas, traz novidade de vida para cada um de nós. É só a gente acreditar, é só a gente colocar nele a nossa esperança que Ele faz. Então eu decidi, eu já estava caminhando na presença de Deus, já estava ali, né, buscando o Senhor. Eu comecei a estudar 1 ano ali, né, um pouco difícil, que saía do trabalho, e era estudo presencial, e eu concluí ali o 1º ano, e ameacei desistir, mas o Senhor me incentivava, usava pessoas para me incentivar, e eu consegui concluir o ensino médio, que para mim foi uma vitória. Foi uma vitória para mim, porque eu não me sentia capaz, não me sentia capaz. Tem pessoas que às vezes estão fazendo faculdade, ou tem um trabalho, que às vezes quer desistir. Não desiste, não. Deus tem coisas maravilhosas para as nossas vidas. E eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor, Ele não desiste de nós. E Ele me trouxe aqui nessa noite com essa palavra, para dizer para você, não desiste dos teus sonhos, não desiste daquilo que Deus tem colocado na sua vida, coisas maravilhosas que Ele tem para cada um de nós. E essa palavra que eu tenho para compartilhar com os irmãos, sou grato ao Senhor porque estava nervoso, mas o Senhor, pela misericórdia dEle, me deixou à vontade, porque estou aqui no meio de irmãos queridos, que sabem das nossas condições.